tanto um crente experiente quanto um novo convertido, todos estão sujeitos à tentação. Todos continuam tendo a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Hoje temos a abordagem da lição 6, das lições bíblicas de jovens da nossa escola bíblica dominical, neste segundo trimestre de 2016, com o tema Olhando para a Direção Errada. Esse é o canal EBD Bíblia e Teologia, eu sou Eduardo Oliveira e vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Nós vemos, já observando o texto principal da lição, que o livro dos Salmos 101, verso 3, diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos. É um versículo que aponta para uma necessidade, para algo que precisamos observar, atentarmos, termos em evidência em nossas vidas, que é a preocupação de não colocarmos coisas más, coisas ruins, coisas que não agradam a Deus diante dos nossos olhos, que é um apontamento que é indispensável para nós fazermos diferente daquilo que fez o personagem bíblico, cuja história ou parte dela é analisada nessa lição 6. Essa temática, olhando para a direção errada, diz respeito a uma situação do tal personagem bíblico que tomou uma atitude errada, olhou para o lugar errado e cedeu à tentação. Nós estamos estudando neste trimestre sobre o perigo das tentações. Estudamos sobre essa temática na lição 1, que foi uma lição que deu um norte para todo o conteúdo das lições do trimestre. Na lição 2, nós aprendemos sobre Adão e Eva, que foi o primeiro casal, que foi um ponto negativo ou um exemplo negativo, né? Porque foram pessoas que sofreram tentação e cederam à tentação. Na lição 3, nós estudamos mais um exemplo de alguém que foi tentado, mas agora temos aí alguém com um ponto positivo, que foi José, que resistiu à tentação, mostrando que é possível ao crente resistir. Na lição 4, nós aprendemos um pouco sobre Israel, que desafiaram a Deus no deserto, foram tentados e caíram na tentação da ingratidão a Deus e da murmuração. Na lição passada, na lição 5, nós aprendemos mais um exemplo, que foi o de Balaão, que sofreu e levou pessoas ao sofrimento porque tomou uma atitude errada. Quando Deus disse não, ele avançou. Ele cedeu à tentação e pecou contra Deus. Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre Davi, o monarca de Israel, o segundo rei de Israel, e que ficou conhecido como o maior rei de Israel, que teve muitos pontos positivos em sua história, mas que houvera momentos de dificuldade, de fracasso por conta das suas atitudes, por ter cedido às tentações. Então, nós temos uma abordagem nessa lição de hoje também muito importante. E, portanto, eu fiz essa introdução trazendo aqui de forma muito rápida, muito breve, um pouco do cenário das lições anteriores, mostrando a importância de cada um de nós que somos professores da Escola Bíblica Dominical, procurarmos mostrar para os alunos, deixar os alunos inteirados da visão geral daquilo que está sendo abordado durante o trimestre. Se eu estou ministrando a lição 6, mas eles precisam ter uma visão ampla, uma visão panorâmica da lição. Aí é importante eu estar sempre tornando eles ambientados ao conteúdo geral, porque a lição está tratando do perigo das tentações. Eu estou falando de Davi, mas não é uma situação isolada. É um exemplo dentro dessas várias lições sobre o perigo das tentações, em que nós estamos vendo
exemplos positivos e exemplos negativos. É importante nós estarmos fazendo esse passeio na lição para que a gente possa estar sempre recapitulando aquilo que já foi estudado e juntando aquilo que já vimos com o que estamos vendo, para que possamos juntar com o que ainda iremos ver e termos uma visão ainda mais ampla daquilo que nós estamos estudando no trimestre. Então nós vemos já na introdução da nossa lição que o pastor comentarista cita que a forma como nós olhamos as coisas que estão ao nosso redor, como também a ocasião em que nós estamos, podem ser um meio pelo qual somos tentados. Então, alguém ou alguma coisa que está à nossa volta, perto de nós, ou em um determinado momento, uma determinada ocasião, pode ser um fator preponderante para que naquele lugar, em um determinado lugar, em determinada circunstância, com determinadas pessoas com as quais eu posso estar me envolvendo, eu possa vir a ser tentado. Ou seja, eu preciso estar atento àquilo que está à minha volta. Nós precisamos estar vigilantes, pois a ocasião e lugar não podem se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás em nossas vidas. O que o diabo tenta fazer é isso. Fazer com que a situação, o lugar em que estamos, se torne um meio de nós sermos tentados. Ele usa aquilo que está ao nosso redor. E nós temos que estar vigilantes, temos que estar atentos aos ardis de Satanás. Né? Para fecharmos essa parte introdutória, não estamos isentos de ocupar nossas mentes e o nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus. Então, não tem crente mais forte que outro. Não existe super crente. Não existe crente com superpoderes. Não existe crente que não precise vigiar. Não existe crente que tenha tanto tempo de crente que esteja num lugar elevado espiritualmente ao ponto de não precisar mais aprender, de não precisar mais atentar, estar atento, vigilante. Todos nós precisamos. Enquanto estivermos na terra, porque nós aprendemos à luz da Bíblia que não existe perfeição, não existe estado completo de perfeição na terra. Aqui nós estamos sendo aperfeiçoados. E por estarmos nesse processo de aperfeiçoamento diário na nossa vida espiritual, para até o momento do arrebatamento da igreja, em que seremos transformados, e aí sim receberemos um corpo glorioso, que já não vai mais estar sujeito ao pecado. Mas enquanto estivermos nessa matéria, nós estamos sujeitos tal qual estávamos no dia que aceitamos a Jesus como Salvador. Primeiro ponto, no tempo da guerra ocioso. Então, esse tópico vai abordar o fato de que Davi estava como que sem o que fazer, mas ele tinha o que fazer. Ele agiu como se tivesse, no momento, sem responsabilidades, sem ocupação. Mas existia a ocupação, existia a responsabilidade. Ele é que estava agindo como se naquele momento ele não tivesse uma responsabilidade, uma ocupação. E é algo que nos ensina muito. Às vezes nós estamos displicentes, ociosos, mas nós temos o que fazer. Nós temos uma ocupação. Nós temos necessidades. E aí, se nós, no momento de necessidade, nós estivermos ociosos, pode ser o momento que a gente vai acabar olhando, atentando, observando, compactuando com aquilo que fere a nossa vida espiritual. É preciso nós observarmos que, nessa época da história que nós temos a observarmos nesse contexto da lição, Davi não era mais aquele moço, não era mais aquele jovem. Essa época em que ocorre esse cenário, Davi não era um jovem com pouca experiência de vida, e sim um rei coroado e experiente em batalhas. Então, aqui é algo interessante. Já não era mais, vamos dizer, uma pessoa nova convertida, já não era mais aquela pessoa nova que não tinha ciência de várias coisas, que estava começando a aprender. Já era um homem experiente, já era um homem que tinha sido muito abençoado por Deus, um homem que estava sendo líder de uma nação, o chefe, concedido pelo próprio Deus, né? Aquela oportunidade maravilhosa para Davi. Nós vemos que Davi, ele teve muitos pontos altos na vida, né? Nós temos aí muitas coisas importantes, relevantes a destacarmos na história e no personagem Davi. Nós vemos que Davi foi um grande guerreiro, né? Nós vemos que ele teve muitas vitórias contra os seus inimigos. Nós vemos que Davi teve muitos livramentos da parte de Deus. Nós vemos que Davi foi o rei que trouxe de volta a arca
para Jerusalém, a arca que representava a presença de Deus. Ele teve essa preocupação de trazer de volta aquilo que representava a vontade de Deus, um ponto alto de muito destaque na vida de Davi. Nós vemos que Davi também foi chamado de profeta, foi chamado de compositor, foi chamado de poeta. Então, um homem que tinha muitas habilidades, um homem que teve muitos êxitos, muitos pontos altos na sua vida, como pessoa, como rei, como servo de Deus. Ou seja, ele tinha um currículo que era para poucos, um grande currículo, né? Então, um ponto alto aí na vida de Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, né? Conforme Atos capítulo 13, versículo 22, né? Então, é um ponto relevante no personagem Davi e na história de Davi. Segundo, um homem de ação. Nós vemos que um dos inimigos do povo de Israel sob o povo ao qual Davi fora rei, estava sendo rei, um dos seus inimigos naquela época eram os amonitas. E nós vemos que na época do rei Naás, rei amonita, Davi teve paz com ele, né? E nós vemos que depois que ele faleceu, o filho dele, como era costume naquela época, o filho dele assumiu o reinado em seu lugar, o rei Anum. Naás falece, Anum reina. Aí, Davi se lembra de que o rei anterior, Naás, o havia tratado com bondade. Ele decidiu enviar pessoas para ir até Anum, consolar ele pela morte do seu pai. E nós vemos que quando Anum recebe aqueles homens de Davi, alguns dos conselheiros dele disseram, olha, cuidado, Davi está mandando espiões. A vinda desses homens não é algo bom, não é de paz. E ele acabou aceitando, ouvindo o conselho dessas pessoas, né? Por ser um rei inexperiente, ele acabou acatando esses conselhos e tratou mal os mensageiros de Davi. Fizeram uma coisa boa, um homem de ação, um homem que fez muitas coisas boas, dentre elas essa, mas o rei, de forma inexperiente, imprudente, tomou uma atitude errada. E nós vemos que, além disso, os amonitas contrataram pessoas da Síria para atacarem o povo de Israel. E ali nós temos um momento em que estava ali prestes a acontecer uma guerra e que Davi precisava se preparar para esse momento, e nós sabemos que Davi era um grande guerreiro, né? Um grande comandante, um grande chefe de exército. Terceiro, no tempo em que os reis saem para a guerra. Aqui está um ponto muito importante. Nós vemos que Davi havia vencido muitos inimigos. Um grande guerreiro. Tinha vencido muitas batalhas, muitos inimigos durante a sua trajetória. E que Deus havia também poupado Davi de ser morto. Quando ele enfrentou o gigante Golias, quando Saul, o primeiro rei de Israel, o perseguia, Deus estava poupando ele. Deus poupou de muitos inimigos, Deus poupou de Golias, Deus poupou de Saul. Davi derrotou seus arques rivais, os seus grandes inimigos, né? Os filisteus, os moabitas, os arameus. Agora, interessante que esse contexto aponta para um fato de que, muito provavelmente, todo esse cenário de conquista, de vitória, de pontos positivos, fez com que Davi acabasse, muito provavelmente, confiando muito em si mesmo, e, de alguma forma, isso foi um ponto negativo para Davi. Ele conquistou, mas acabou ficando... Ele teve muitas conquistas, mas foi uma situação que gerou despreparo para que ele enfrentasse aquilo que viria a seguir, né? Porque alguém que tem muitas conquistas, que tem poder, que tem grande influência, essa pessoa tende a confiar muito em si mesmo, tende a esquecer-se do Deus verdadeiro, e é o que parece ter acontecido com Davi. É o que demonstra ter acontecido com Davi. A Bíblia diz que a queda de Davi se deu no tempo em que os reis saíam para a guerra. Então Davi estava tendo a guerra. Davi deveria sair com o exército para a guerra, mas ele resolveu ficar. Davi tinha uma ocupação, mas preferiu ficar ocioso. E se ele tivesse ido, ele não estava perto de um grande problema. Ficando, né, ele estava correndo um grande risco, né? Não era momento de Davi descansar. Era momento de estar alerta e não
relaxadamente ocioso, né? Então nós vemos que ali Davi acaba enviando o chefe do seu exército, que era Joabe, para ir para a batalha. E Joabe foi com o exército, Davi ficou em Jerusalém, né? Mas o resultado disso que nós observamos é que era muito melhor Davi ter ido para cumprir sua responsabilidade. Davi ter ido como um líder, como um rei, estar na batalha, no campo de batalha, naquela guerra. Segundo ponto, olhando na direção errada. Primeiro, passeando pelo terraço. Nós vemos que o rei Davi estava ali passeando pelo terraço do palácio, deveria estar na guerra, mas estava em casa. E ali, como o lugar que ele estava era elevado, dava para ele olhar lugares que estavam mais abaixo. E Davi passeando, Davi ali de forma ociosa, viu-se, conforme 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 2, viu-se observando uma mulher tomando banho. Então, ele estava num lugar alto, olhou, começou a observar, passeando pelo terraço, e viu uma mulher tomando banho. E aquela visibilidade que ele teve chamou a sua atenção. E ali começou a queda de Davi. Estando ocioso, fazendo o que não deveria, e acabou vendo o que não deveria, né? E nós vemos, então, nesse cenário, que não é raro o olhar do ser humano ser a fonte de várias tentações, né? Então, os nossos olhos, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós vemos, é muitas vezes a fonte de muitas das tentações que nós temos. Segundo, o adultério consumado. Davi viu depois de ver aquela mulher, ele continuou alimentando aquele desejo no coração, que é um grande erro. Nós vemos ali que Davi começou a perguntar para algumas pessoas quem era aquela mulher. Procurou tomar conhecimento. Depois que disseram para ele que ela era Batseba, que ela era filha de Eliã, que ela era esposa de Urias, o Eteu, conforme 2 Samuel 11:3. Ele mesmo sabendo que aquela mulher tinha uma família, que aquela mulher tinha esposo, que aquela mulher era casada, ele continuou no seu intento, ele prosseguiu naquele propósito, né, de fazer algo, pois ele estava obstinado a fazer aquilo. Fazer algo que desagradava a Deus, ou seja, ele estava propenso a fazer aquilo que a tentação estava convidando ele a ser, ou seja, a fazer naquele momento, né? E nós vemos que ele enviou mensageiros para falarem com aquela mulher e a convidarem para vir para o palácio. E ali, a mulher veio, ele estava esperando, e Davi acabou consumando um dos seus pecados, né? Acabou consumando o pecado do adultério. Terceiro, matando um marido e soldado honrado. Nós vemos que Davi não ficou só naquele momento, que já era trágico, né? Não bastou que Davi tenha ficado com a mulher de outro homem, né? E nós vemos que aquela relação sexual ilícita que Davi teve com Batseba gerou uma vida, ou seja, a mulher ficou grávida. Batseba agora estava grávida. E Davi estava procurando de todos os meios criar situação para esconder o seu pecado. Mas agora ficava uma situação muito complicada. E ele tentou contornar a situação de algumas formas, não conseguiu. Acabou que, conforme diz a Bíblia, a própria Bíblia, um abismo chama outro abismo, né? E nós vemos que ele, depois de cometer o adultério, como a mulher tinha um esposo, ele acaba criando situação para aquele homem viesse a morrer, né? Ou seja, ele decidiu tornar aquela mulher viúva. E cometeu então o seu segundo pecado, que foi o pecado de homicídio, adultério e homicídio, dois gravíssimos pecados cometidos por Davi, o rei de Israel. Terceiro, consequências da ação de Davi. Nós estamos vendo que mesmo alguém que era servo de Deus, que já tinha sido muito abençoado por Deus, que tinha uma experiência com Deus, né, estava sujeito à tentação, excedeu à tentação. E outra coisa que nós podemos observar, que mesmo que o ser humano trate as pessoas diferente por conta da sua situação, por conta de quem é aquela pessoa, por conta da sua situação financeira, social e etc., para Deus não. Independente de que patente alguém tenha, de quem seja a pessoa, todos nós estamos em igual situação diante de Deus, na nossa vida espiritual. Todos nós estamos sujeitos ao castigo de Deus, ao juízo divino, à punição divina. Não importa que se seja leigo ou plebeu. Não importa se é simples ou se é alguém muito culto.
todos estão em igual situação. Terceiro, consequências da ação de Davi. Primeiro, o que Davi fez pareceu mal, né? Ou seja, Davi fez algo mal, algo ruim. Deus não estava ausente na vida de Davi. Mesmo que Deus amasse Davi, Deus o julgou por conta daquele cenário. Deus julgou Davi por 3 motivos. Deus julgou Davi porque Deus havia ungido Davi como um rei, como um grande líder. Deus abençoou Davi. Deus estava prosperando Davi. Deus julgou Davi também porque ele havia tomado a viúva de Urias. E Deus julgou Davi porque ele matou um dos seus melhores e mais íntegros soldados. Então, era um rei que tomou a mulher de um homem e que ainda o matou. Por esses 3 motivos, Deus julgou Davi. Nós vemos que a falta de controle sobre a sua cobiça fez com que Davi, um homem, se tornasse um homem digno de uma séria punição, né? Porque as atitudes que ele tomou foram trágicas, foram terríveis, cedendo à tentação e se permitindo estar em um lugar de punição, de receber castigo, né? É interessante o cenário que Deus tratou com Davi, né? Apesar de que a Bíblia diz que ele era um homem que procurava agradar a Deus, mas que acabou, num momento de ociosidade, cometendo um gravíssimo erro, e o próprio Davi deu a sua sentença, quando Deus envia o profeta Natan para tratar com ele, e o próprio Natan, usado por Deus, fez com que Davi acordasse, entendesse o cenário daquilo que ele tinha feito de verdade, que ele precisava fazer diante de Deus, e conforme o Salmo 51, Davi reconhece o seu estado e se desmancha na presença de Deus, quando no começo do Salmo o texto diz que Davi disse: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra ti. Né? Ou seja, ele começa reconhecendo o que ele tinha feito e se desmancha pedindo perdão, pedindo a presença do Espírito Santo, pedindo a Deus que não se afastasse dele, que ele não deixasse de ter a presença de Deus, porque ele era alguém que tinha um temor a Deus, que servia ao Senhor, mas ele teve um momento de fracasso. Né? Então são lições que nós aprendemos. Segundo, a espada nunca mais se apartará da tua casa. Davi até se arrependeu, se desmanchou, na presença do Senhor, Deus perdoou, mas ele teve consequências, que é algo que nós temos que entender, que aprender. E nós alcançamos o perdão divino, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos, logo nós temos as consequências dos nossos atos. Né? Nós vemos que tiveram 2 consequências principais na vida de Davi. Primeiro, a perda da criança, filha dele com Batseba. A criança nasceu, mas 7 dias depois, mesmo Davi clamando, buscando a Deus, procurando solução, Deus não permitiu a criança viver. Então foi um momento, uma consequência grave na vida de Davi, que o seu filho veio a falecer após 7 dias. A outra consequência é que houve contínua guerra na sua família. Além da criança morrer, houveram vários problemas dentro da sua casa, da sua família. Foi uma situação terrível, como consequência negativa na vida de Davi por ele ter cedido à tentação. Veio o perigo, ele não atentou, acabou cedendo, veio a pecar e acabou tendo muitas consequências. Nós vemos que o bebê faleceu, depois houve no lar do rei Davi um incesto. Incesto é quando há relação sexual entre pessoas da mesma família. E nós vemos que o que aconteceu foi que Amon, o filho mais velho, ou seja, o primogênito de Davi, veio a deitar-se com Tamar, a sua própria irmã. Ela não era irmã, ela não era filha da mesma mãe de Amon, mas era filha de Davi tal qual Amon. 2 filhos de Davi. Claro que não, nesse caso é bom evidenciar que não foi uma situação de consentimento mútuo, né? Foi uma situação de estupro. Olha que coisa grave. Um incesto com estupro. O irmão mais velho decidiu forçosamente deitar-se com a sua irmã, né? Um terrível problema que aconteceu no seio familiar de Davi. Nós vemos que outro problema grave, que depois que Amon tem esse caso com a sua própria irmã, Absalão veio a matar o seu próprio irmão. Absalão, como uma vingança a Tamar,
matou Amon, o seu próprio irmão. Então, mais um problema grave na família de Davi, consequências das suas atitudes, consequências do seu pecado, consequências de ter cedido à tentação. Outro grave problema, Absalão, filho de Davi, levantou-se contra o próprio pai, tentou dar um golpe de estado, tentou arrancar o pai e reinar no lugar dele. Mais um grave problema na família de Davi, né? Então, custou muito caro para o rei Davi ele ter cedido àquela tentação, né? E outra coisa que é importante nós reiterarmos, o aprendizado quanto ao fato de que um pecado tende a atrair outro pecado, numa contínua sucessão de erros, né? Então nós vemos que quando Judas traiu Jesus, ele sentiu remorso, mas não teve ali um arrependimento de fato, de acordo com aquilo que Deus quer do ser humano. E aí ele acabou procurando tirar a própria vida. Ou seja, um pecado chamou outro pecado. Quantas pessoas tomam uma atitude errada? Aí, para não querer que as pessoas saibam, ela mente tentando ocultar o erro. Quantas pessoas tomam uma atitude errada e alguém viu, e como aquela pessoa pode denunciá-la, ela tenta prejudicar aquela pessoa. Então, um pecado acaba atraindo outro pecado. Às vezes, um momento, um dia, uma situação pode nos levar a vários erros, né? Porque a tendência é que um pecado chame outro pecado, que é a ação que o diabo procura fazer em nossas vidas. Enquanto o ser humano não confessa, ele está sujeito a cometer outro pecado para tentar encobrir aquele ou em decorrência daquele primeiro pecado. Terceiro, para finalizarmos, o contínuo cuidado que precisamos ter. Nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conforme Atos 13, 22. E essa expressão, segundo o coração de Deus, diz respeito a duas coisas. Primeiro, que Davi procurava fazer o possível para agradar a Deus. E que segundo, Davi amava ao Senhor. Davi procurava fazer a vontade de Deus e Davi amava ao Senhor. Então, Davi tinha essa inclinação a procurar a presença de Deus, a procurar gratidão a Deus. Em vários dos salmos de Davi nós vemos isso de forma bastante evidente, né? Agora, naquele momento, ele deu uma vacilada feia, né? Uma linguagem bem direta. Mesmo sendo considerado homem segundo o coração de Deus, nós temos que entender que Davi não era um super homem, não era um super crente, não era um crente poderoso, com poderes, né? Ele continuava sendo o mesmo homem, ou seja, continuava tendo a mesma natureza humana. Isso quer dizer que independente de quem sejamos, do status, da condição, da posição, nós continuamos sujeitos às mesmas situações que podem nos deixar vulneráveis, que foi o que aconteceu com Davi, né? Ele acabou, em função da sua natureza, mesmo sendo um homem que procurava fazer a vontade de Deus, acabou, no momento de vulnerabilidade, cedendo à tentação e pecando, né? Então nós vemos que ser um homem ou uma mulher de Deus não tira de nós a nossa humanidade e a tendência a fraquejar. Isso aqui é interessante nós termos bastante em evidência em nossa mente. Mesmo sendo um homem ou mulher de Deus, isso não tira de nós a nossa humanidade e a tendência a fraquejar. Então nós precisamos ter cuidado. E conforme Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Concluindo, a tentação de Davi mostra para o crente que ninguém está isento dos desejos do coração. E que em um momento de falta de vigilância pode ser suficiente para mancharmos toda uma história de vida. Portanto, precisamos fixar o nosso olhar em coisas que agradam a Deus. Ou seja, naquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like, deixe um comentário e continue a nos ajudar em oração e compartilhando nossos vídeos e o link do nosso canal. E que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.